No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje Mouro Senhor Domingos Pinto Ferreira, nascido em uma quarta-feira de setembro de 1949, em Santa Esperança, um pequeno povoado da região do Sertão Paraibano. Era filho de Bento Ferreira e Maria Pinto, ambos agricultores respeitados da região. Domingos cresceu rodeado de livros, sementes e o som do sol nas estribas das colheitas. Ainda menino, demonstrou habilidade em reparar motocicletas velhas, passatempo que continuou praticando por toda a vida, sempre com a companhia de seu amigo de infância, Chico. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Medicina da capital, onde se destacou em ciências naturais e em anatomia humana. Seu temperamento gentil e atencioso chamou a atenção do professor Dr. Nascimento, que o orientou no estudo da medicina legal, dando início sua carreira como médico legista. Domingos Pinto Ferreira dedicou mais de 40 anos de vida ao serviço público, sendo responsável pela investigação de milhares de casos criminais em diversas regiões do país. Seu trabalho foi fundamental na elucidação de casos complexos e no esclarecimento de trágicas tragédias pessoais, como o caso da família Moreira, vítima de um incêndio criminal que sacudiu todo o Brasil. Senhor Ferreira recebeu inúmeros reconhecimentos por sua carreira, entre eles a Ordem do Mérito Cultural em 2005, pela dedicação de 30 anos ao ensino público, e Medalha da Inconfidência em 1994, por desvendar um caso policial que chocou o país. Em sua casa de Pedra Branca, no sertão cearense, onde se aposentou aos 75 anos, Domingos Ferreira vivia com os recortes das suas investigações, colecionava selos e cultivava uvas. Seu cotidiano era marcado pela manhã ao lado do rádio de pilha, acompanhando o jornal da região, cortando lenha no quintal, cuidando das plantas que cresciam ao redor da casa e escrevendo poemas que guardava em uma caixa velha. Sua morte foi anunciada na tarde desta terça-feira, depois de um longo e doloroso combate contra o câncer, a qual ele se dedicou com mesma perseverança e coragem que usará em seu trabalho. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, e o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida. O Museu Histórico Municipal inaugurou uma exposição em sua memória. Domingos Pinto Ferreira morreu aos 83 anos, mas será lembrado sempre como médico legista do povo, que com sua sabedoria e atenção respeitosa, conseguiu esclarecimento para tantas famílias. Sua vida foi marcada por dedicação à justiça e ao bem-estar de todos, e seu legado viverá pelos tempos a vir. E ele será sempre lembrado nos silêncios da casa, no olhar nostálgico pela janela e nas rústicas ferramentas no quintal. Elas nasceu na pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, a primeira de 6 irmãos. Aos 5 anos, perdeu a mãe e passou a cuidar do irmão mais novo e das irmãs. Aos 15, decidiu que sua vida seria dedicada à saúde. Aos sábados visitava o posto de saúde da vizinha cidade e assistia a mãe do seu primo, uma médica encantadora. Aos 21 anos, ingressou na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, onde conheceu o amor de sua vida, um jovem estudante de engenharia civil chamado Carlos. Eles se casaram logo após a formatura e mudarão-se para uma pequena cidade do sertão, onde ela trabalhou em um posto de saúde e ele na construção de estradas e pontes. Carlos morreu em um acidente de ônibus, quando ela tinha apenas 35 anos. Ela perseverou no trabalho de médica e, com o tempo, foi sendo reconhecida como uma das melhores médicas da região. Aos 60 anos, foi homenageada com a Ordem do Mérito Médico por 20 anos de atendimento à população rural. Cuidou de seus filhos e netos, ensinando-lhes a importância de amar a vida em todos os seus detalhes. Cultivava orquídeas no quintal, leia aos filhos, escrevia poemas na tarde e cuidava da casa do mesmo jeito que cuidava das pessoas, com carinho, dedicação e amor. Ao longo de sua vida, cuidou de mais de 20 mil pacientes,
ensinando a importância da saúde, da educação e da bondade entre os seres humanos. Faleceu ontem, depois de uma longa doença, com a idade de 85 anos. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e na Rádio Nacional, que falaram sobre sua vida dedicada à saúde pública. Foi cremada e as suas cinzas foram esparramadas no quintal onde cresciam orquídeas rosa e amarelas, como uma homenagem às cores de seu casamento. Será lembrada pelo sorriso que sempre deslumiava o seu rosto e pela força com que viveu sua vida, dedicando-se ao bem-estar da comunidade até o fim. Benito de Paula, o genial criador de melodias envolventes que se transformaram em clássicos da música brasileira, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde a alegria e o sofrimento estão sempre presentes, em harmonia com o mar e as montanhas. Seu mundo interno era um misto de ritmos e sensações que vibravam ao som das guitarras e pianos de suas tias, que lhe transmitiram seu primeiro amor pela música. Aos poucos, a alma de Benito foi seduzida pelo encanto do samba, mas também por outras vertentes musicais, como o bolero, cuja poesia e sensualidade marcaram seu espírito. Criar algo novo, unir diferentes estilos, era sua missão, um desafio que aceitou com entusiasmo. No meio das ruas cariocas, onde o futebol é o maior deus e a música é a alma do povo, Benito descobriu seu talento. Sua voz intensa que parecia ter sido extraída diretamente dos cantos dos anjos. O piano se tornou seu instrumento central, uma extensão dele mesmo, um meio para expressar sua essência. A música de Benito de Paula é como a brisa do Maracaju, suave e poderosa ao mesmo tempo. Suas canções são baladas de amor que nos transportam ao coração do Brasil, onde a luz da tarde se desfaz no horizonte e o vento sopra nas folhas dos algarrobos. É como um sonho que você nunca quer acordar, uma homenagem às emoções mais profundas do ser humano. O legado de Benito é uma mistura de corações quebrados e esperanças renovadas. Ele nos lembra que a vida é tão bela quanto o som de um piano tocando samba romântico no meio da escuridão, que a música tem o poder de curar e transformar. A história de Benito de Paula é a história do Brasil, uma narrativa vibrante de amor, esperança e perseverança. Ele nos mostra que mesmo no meio do caos e da confusão, a música pode ser uma luz que deslumbra o mundo, um presente inesquecível para quem tem coração aberto às belas artes do canto e piano. No coração do Rio de Janeiro, onde o verde se confunde com o azul e a vida é uma dança eterna, nasceu um gênio esquecido, Benito de Paulo. A cidade, com suas montanhas e vales, abraçou-o no momento da sua chegada, enquanto sua mãe gritava o seu primeiro suspiro na pequena cidade de Nova Friburgo. Era uma família simples, mas rica em sonhos e em ritmos que vibravam nas veias do povo. A casa onde cresceu Benito era um santuário de sons e melodias, onde a música se tornou o coração batendo em harmonia com a vida. A música já fazia parte da sua alma antes mesmo de ter nascido, como uma promessa escondida nas sombras do tempo. As ruas do bairro cantavam com ele, e as festas resplandeciam com o brilho das suas notas. Aos poucos, as mãos pequenas de Benito aprenderam a tocar piano, como se as notas fossem o próprio alfabeto da sua vida. Os dedos delicados dançavam sobre as teclas em um balé infinito, e os sentimentos surtos das almas mais profundas foram transformados em melodias encantadoras. No entanto, Benito não era apenas um músico. Ele era uma espécie de alquimista da alma, capaz de transformar as emoções em sons e palavras. E foi assim que seu talento cresceu, enquanto o mundo ao seu redor se transformava num teatro infinito cheio de cores, sonhos e ilusões. A vida de Benito foi uma jornada sem paradas, onde cada nota tocada era um passo rumo à glória. Mas também foi uma jornada de sofrimentos esquecidos, de sonhos quebrados e de paixões inesgotáveis. E a música, sempre a música, foi o seu refúgio mais sagrado, onde ele encontrou consolo para suas almas cansadas e esperança para um futuro iluminado por luz de sonhos. E hoje, quando os ventos lembam as montanhas da sua terra natal e a gente ouve a música que parece nascer do ar, é como se Benito estivesse lá, tocando no piano das nuvens, cantando com o sol e dançando com as ondas do mar. E ele continua encantando o mundo com sua magia, uma espécie de elixir divino que vem do seu coração e vai para além das estrelas. Na juventude, Benito de Paula andou pesado às dificuldades que muitos sonhos artísticos enfrentam, mas nunca perdeu a determinação que lhe derreteu o coração em fogo vivo.
A vida era um palco eterno, e ele, uma espécie de ator desconhecido, vivia seus dias como repetições para uma única grande estreia, na qual seria mais do que um simples músico, seria o músico. Seus primeiros passos naquele caminho foram marcados por pequenos bares e casas de espetáculo, lugares em que a luz era frágil como as promessas, e o silêncio, tão denso quanto o futuro incerto. Eram espaços onde os sonhos não eram apenas pendurados nas paredes, mas viviam entre a polpa dos seus ocupantes. Nesse ambiente escuro, mas cheio de vida, Benito encontrou-se com seu alter ego, o músico que dormia dentro dele, e, assim como o sol acende o mar, ele começou a despertar essa criatura, incendiando o coração da sua alma. Foi nesse período de busca e de aperfeiçoamento que começaram as canções autorais, frutos saborosos das suas vidas e dos seus sonhos. Canções que nasceram das suas dificuldades e que cresceram junto com o próprio Benito, como flores nascem do chão. Cada uma delas é um registro do seu caminho, cada verso uma carta endereçada ao futuro, cada acorde um abraço para a vida, e cada música, um testemunho de sua determinação. Essas canções foram o que lhe proporcionou reconhecimento entre colegas de profissão, que, assim como os olhos do mar, perceberam a profundidade de seu talento e a autenticidade que emanava de sua alma. E foi aí, naquele meio escurido, mas cheio de vida, que ele se tornou um artista respeitado. Respeitado por quem o conhecia, pois seu nome era lembrado com carinho, como a memória das chuvas derramadas no deserto. E os momentos em que ele subia ao palco eram momentos de transformação, onde Benito, o homem, desaparecia e deixava espaço para Benito, o músico. Era uma metamorfose tão bela quanto a do mar à areia, e assim, com cada nota tocada, ele emocionava o público, que, como um rio, corria através de suas veias, até o coração do artista. E então, todos eram unidos por uma única promessa: a música, que nos une e que nos leva ao mundo interno, onde é possível sentir a vida em seu maior esplendor. A vida de Benito de Paula foi uma sequência de notas musicais vibrantes e harmoniosas, cada uma delas contribuindo para a composição maravilhosa da sua biografia. Ele nasceu no coração do Brasil, na cidade encantadora de Salvador, onde as batidas das percussões e as melodias do mar tinham um poder transformador sobre o imaginário de um menino que, desde cedo, descobriu que a música era seu universo. Os anos foram transcorrendo, e ele cresceu em meio às harmônicas rítmicas da Bahia, onde a festa é uma instituição e o futebol um culto. Era comum ouvir as batidas das maracás e pandeiros nas ruas, enquanto o sol brilhava fortemente sobre a terra de cocô rosado e coqueiro verde. Essa atmosfera mágica se reflete em suas canções, onde a alma da Bahia ressonava em cada nota. Mas Benito foi mais do que apenas um músico baiano, ele se transformou em um símbolo da música brasileira. Seu talento não poderia ser encaixado em qualquer gênero específico. Sua voz tinha uma textura única, capaz de tocar cordas do coração mesmo das pessoas mais distantes de sua origem. Com o passar dos anos, Benito de Paula lançou álbuns que se tornaram sinônimos de memória, como Retalhos de Cetim e Charlie Brown, que atravessaram as gerações, sendo ouvidas em festas, rodas de samba e até mesmo nas tranquilas tardes de domingo em terreiros de botequins. Seus sucessos foram acompanhados do som dos trens, das ondas do mar e do canto dos pássaros, como se suas músicas tivessem uma vida própria, deslizando entre os ouvintes, enquanto uns gritavam as letras em coral e outros sentiam sua alma vibrou com a melodia. A presença de Benito na televisão e na rádio foi tão presente quanto o som das ondas do mar no Brasil, transformando-se em algo tão familiar quanto a luz da lua na noite brasileira. Ele se tornou mais do que um artista, ele se transformou em uma espécie de mensageiro, carinhosamente chamado por seus fãs de Nosso Benito, sempre fiel à sua música única e inconfundível que unia sofisticação e popularidade. Receber prêmios e homenagens foi um aspecto importante da vida de Benito, mas ele nunca esqueceu seus raízes, sempre manteve vivo o espírito do Brasil em suas canções e em sua pessoa. E assim, seu legado vive no coração dos brasileiros, em cada batida e cada nota de sua música que continua tocando, vibrando com a vida e a força da grande nação brasileira. Na paisagem brasileira, Benito de Paula se ergue como uma figura inconfundível, cujo nome e obra têm sido esboçados no céu da música popular por um século. Sua mente era um laboratório de criatividade, onde ritmos e melodias se fundiam em harmonia, sempre respeitando a essência do nosso povo. Seu legado é uma floresta feita de notas musicais que se confundem com os aromas do Brasil, carioca e exuberante.
Nas ruas da cidade onde nasceu, ele aprendeu a ouvir o batucada do coração brasileiro, a dança que respira em cada um de nós. As harmonias dos sambas e xotes transbordaram nas vias públicas, e Benito absorveu tudo em sua mente. Frequentador dos barracões de música da época, ele cresceu ao som de ritmos que marcaram a história do Brasil. A vida foi uma partitura complexa para o maestro brasileiro, com notas altas e baixas, acordes ardentes e pausas emocionantes. Suas canções foram testemunhas de sua jornada, expressando em palavras e sons o amor por uma terra que ele nunca escondeu. A sua dedicação à identidade cultural do Brasil é um legado inegável, uma promessa que se perpetua com a cada vez que alguém canta suas composições. As notas de seus violões se transformaram em histórias, contadas através do som e da letra. Cada música foi uma confissão pessoal, um olhar dentro de si mesmo, mas também um olhar para o Brasil. Com ele, a gente sentia a vida no coração, sentia os sonhos e as esperanças em cada batida. A perseverança de Benito é uma lição que continua nos inspirando. Mesmo nas horas mais difíceis, ele seguiu fiel ao seu amor à música, dedicando-se a aprimorar suas habilidades e expandir o alcance de sua voz. Sua dedicação à arte foi um modelo para todos os brasileiros que sonham grandes coisas. O Brasil é a terra onde Benito de Paula encontrou vida, amor e inspiração. Seu legado está escondido nas almas dos brasileiros, em cada batida de samba, em cada nota de violão. Ele deixou um rastro marcado pelo amor à terra e ao povo, e sua memória vive eternamente no coração do Brasil.